Chegamos a mais um vídeo de quinta-feira e hoje não poderia ser diferente. É claro que falaremos sobre essa contagem regressiva para a super sexta-feira de payroll, com dados econômicos importantíssimos no mundo inteiro e, claro, principalmente nos Estados Unidos. Além disso, aproveitaremos para falar um pouquinho no dia de hoje em relação às novidades econômicas por parte da economia norte-americana. Alguns dados divulgados nessa quarta e quinta-feira que levantam certos alertas sobre os próximos meses. Será que veremos uma recessão? Falaremos um pouco sobre isso, como também algumas novidades relacionadas ao mercado dos criptoativos. Eu vejo vocês com tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume, aqui no canal, direto ao que interessa, trazendo para vocês uma breve atualização das últimas novidades relacionadas ao macro, ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre os dados econômicos divulgados durante essa semana, que tem um peso muito grande, principalmente em relação às próximas medidas de políticas monetárias a serem trazidas pelo Fed americano, isso é, pelo Banco Central da principal potência econômica do mundo. Como a gente vinha falando na terça-feira, os dados econômicos estavam bem fracos durante essa semana. Na terça vimos confiança do consumidor abaixo das expectativas, como também, é claro, as ofertas de emprego, a demanda por trabalhadores deixando a desejar. Dois dados que estão ligados diretamente a essa questão tarifária, essa incerteza econômica, essa incerteza política, então, que vieram abaixo das expectativas sem surpreender muita gente, mas é claro que são dados econômicos ruins, que representam para a gente uma certa fraqueza. Na quarta-feira vimos o ADP, conhecido no mercado como a prévia do payroll, principal dado relacionado ao mercado de trabalho norte-americano, ficando muito abaixo das expectativas, ficando muito aquém daquilo que o mercado esperava. É claro que as expectativas não eram tão altas, mas ele veio em quase menos da metade. A gente tinha expectativa ali em 114 mil vagas e veio em apenas 62 mil. Lembrando que a divulgação do mês anterior ficou em 147, então uma queda aí bem considerável, acendendo um certo alerta. Além disso, ontem, quarta-feira, vimos o PIB preliminar referente ao primeiro trimestre desse ano nos Estados Unidos. E é a primeira vez em 3 anos que vimos uma queda como essa, ficando aqui em menos 0,3, enquanto a projeção era positiva em 0,2, mostrando pra gente que não houve um crescimento econômico e que o produto interno bruto deixou muito a desejar nesse primeiro trimestre de 2025. É claro que esse dado ainda será revisado e novamente divulgado, mas primeiramente é um alerta que sim é soado aí aos mercados. Além disso, ontem vimos o índice de preços do PCE, conhecido aí como o principal dado de inflação, o principal índice de inflação a ser acompanhado pelo Fed. Esse índice veio bem em linha ali com as expectativas do mercado, a projeção era zerada para o mês de março e veio de acordo com a projeção, e ali anualmente falando a projeção era em 2,2, veio em 2,3, nada muito acima, né, daquilo que a gente já esperava, então não é um dado que acendeu certos alertas, podemos dizer assim, diferentemente dos outros, como por exemplo o ADP, que é a prévia do payroll, o PIB preliminar, que foi divulgado também na quarta-feira, que foram dados que trouxeram aí um sentimento negativo aos mercados, inclusive o Bitcoin se viu corrigindo aí nessa quarta-feira, chegou até os 93 mil dólares, mas já recuperando hoje nessa quinta-feira de menor liquidez presente nos mercados, é verdade. Vimos feriado quase no mundo inteiro do Dia do Trabalho, no Brasil também, nos Estados Unidos a coisa funcionou normal, inclusive vimos dois dados importantes, pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego, ambos ficando acima das projeções, indicando pra gente que mais pessoas estão ficando desempregadas no país norte-americano. Esse segundo aqui, pedidos iniciais por seguro-desemprego, traz um alerta um pouco maior, é um dado divulgado semanalmente e é a maior divulgação, ficou aqui em 241 mil novos pedidos, ou seja, mais ou menos ali uns 20 mil acima da projeção, é a maior divulgação desde o início de fevereiro desse ano de 2025. Vale lembrar que semanalmente esse dado é divulgado, o que traz pra gente um certo alerta sim
para essa semana. Por fim, não menos importante, como já falávamos, entramos em contagem regressiva para amanhã, sexta-feira. Sim, será feriado lá na China, teremos a segunda principal potência econômica do mundo de fora da jogada, mas veremos 3 dados importantíssimos no país norte-americano para complementar essa semana de bateria de dados de mercado de trabalho, onde já vimos ADP, JOLTS, pedidos iniciais e pedidos contínuos, confiança do consumidor, e agora veremos ganho médio por hora do trabalhador norte-americano, a taxa de desemprego e, claro, o tão aguardado payroll, o relatório de emprego não agrícola nos Estados Unidos, indicando para a gente a quantidade de vagas de emprego geradas fora de setores não agrícolas. A projeção nesse momento é muito baixa, somente 133 mil vagas são projetadas para serem criadas amanhã, e se a gente for na mesma linha aqui do ADP, que costuma ser a prévia do payroll, ficando abaixo das expectativas, isso com certeza deve trazer aí um certo alerta, porque o PIB mostrou um alerta, o mercado de trabalho vem acendendo outro, a confiança do consumidor mais um, e aí é mais um sinal para o Fed possivelmente elevar as suas chances de trazer um corte de juros, possivelmente não agora no início do mês de maio, mas de acordo já mostram as projeções para a gente, pelo menos aí durante o mês de junho e de julho. Nesse momento as projeções indicam que veremos 25 pontos de corte em junho e novamente 25 pontos de corte em julho. 2 cortes consecutivos, trazendo para a gente meio ponto no total de corte de juros da taxa básica norte-americana. Antes de falarmos um pouco mais em relação a essa questão dos juros, é válido a gente comentar o impacto das tarifas. A Apple divulgou hoje que espera ter 900 milhões de dólares de custo no próximo trimestre por conta de tarifas. Isso certamente vai impactar nas projeções da empresa, nos ganhos da empresa e possivelmente também nos lucros e, consequentemente, trazer aí mais uma pressão para o Trump para resolver essa situação tarifária o quanto antes, já que a Apple é uma das grandes. Além disso, McDonald's reportou a sua maior queda nas suas vendas desde 2020. O que aconteceu em 2020? A grande pandemia, ou seja, se não fosse a pandemia, poderíamos ver aí a maior queda nas vendas do McDonald's em muitas décadas. Portanto, é mais um indicativo para a gente que essas tarifas vêm elevando a incerteza do consumidor, a desconfiança do consumidor norte-americano e pode continuar trazendo problemas. A gente falou recentemente sobre a Pepsi projetando menos lucro, falamos sobre a P&G, empresa de bens de consumo norte-americano, também falando sobre a alta dos preços por conta dessa questão tarifária. Falamos sobre diversas empresas semana após semana que vão sofrer com essas tarifas e, claro, o consumidor final é quem sofre mais ainda, que vai ver essa questão inflacionária batendo na porta. Por fim, não menos importante, para a gente encerrar a primeira parte desse vídeo, vimos também a Câmara de Comércio norte-americana falando aqui para o Trump de qualquer jeito acabar com essa questão tarifária, excluir essa questão tarifária, excluir a tarifa a alguns países, justamente para tentar salvar o país norte-americano de uma recessão. A gente começa a ver PIB dando sinais de alerta, como já falamos, mercado de trabalho deixando a desejar, dentre outros pontos de muita incerteza, o que começa a trazer para a gente cada vez mais perto de analistas comentarem sobre aquela recessão técnica, quando a gente começa a ver uma desaceleração muito grande no crescimento econômico e aí então a recessão técnica começa a entrar no país norte-americano. Então a gente pode ver que até a Câmara do Consumidor está trazendo aqui pedidos ao presidente norte-americano para que resolva essa questão tarifária o quanto antes. E agora, fazendo uma rápida pausa nesse vídeo antes de darmos continuidade às próximas manchetes aqui, onde falaremos um pouco mais sobre o mercado cripto, em específico sobre o Bitcoin, que vem se mostrando muito resiliente nesse momento, eu lembro a você do nosso principal parceiro aqui do canal, a Bybit. Primeiro, para você que ainda não possui uma conta nessa corretora e deseja criar para receber não só os bônus de primeiro depósito, mas também as vantagens de tradar em uma das melhores plataformas disponíveis no mercado cripto, o link está aqui embaixo. E você pode ir além, pode receber ainda um grande benefício de cashback no Bybit Card, que é o cartão da Bybit que te permite consumir em qualquer lugar, já que é bandeira Mastercard e melhor, gastar
gastando em cripto. E não só isso, você gastando $100 nesse cartão, após, é claro, carregar o cartão com $100, você ainda ganha de presente da Bybit 10% de cashback, ou seja, $10 voltam para você gastar ou até mesmo sacar, fazer o que você quiser durante essa promoção, que é por tempo limitado. Aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado você encontra maiores detalhes. Falando agora um pouquinho sobre o mercado cripto, a gente começa a ver esse papo de recessão tomar conta no país norte-americano por conta de toda essa desaceleração econômica. A gente começa a ver muita incerteza rolando no ar e muita gente falando inclusive sobre essa recessão beneficiar o Bitcoin e o mercado cripto, mas mais especificamente o Bitcoin. Quem fala isso é a Bitwise, que nesse momento começa a ver cada vez mais e mostrar para o mercado que o Bitcoin de fato vem se mostrando fortemente como uma reserva de valor, cumprindo finalmente aquilo que ele se propõe ser uma reserva de valor em momentos de dificuldade do mercado, se assemelhando muito ao ouro, sendo inclusive conhecido como o ouro digital. Ao que parece, as chances, como a gente já falou anteriormente, do Fed trazer cortes de juros aumentaram consideravelmente, com as possibilidades de termos um corte em junho e em julho, o que por si só já traria um grande benefício para o Bitcoin, que tende a se beneficiar de momentos como esses, ou seja, de estímulos econômicos à economia. Cortes de juros são vistos dessa forma. Em outros momentos do mercado que vimos cortes de juros, o mercado do Bitcoin e do mercado dos criptoativos se beneficiaram positivamente sobre isso, ou seja, existe grandes chances do Bitcoin se beneficiar. E não só isso, a gente começa a ver o americano se interessando cada vez mais pelo Bitcoin, saindo de outros ativos como ouro, como bonds, como treasuries e se interessando no Bitcoin. Inclusive, esse foi um tema que a gente trouxe nessa última terça-feira. Em uma eventual recessão, o Bitcoin sendo conhecido e cada vez mais consolidado como essa reserva de valor, pode ser que ele venha a se beneficiar caso isso de fato aconteça com o país norte-americano. Outras manchetes também começam a falar que o Bitcoin está finalmente começando a fazer aquilo que tanto prometeu, que é justamente substituir, o famoso replacing o gold, ou seja, substituir o gold, o ouro como nós bem conhecemos, pouco a pouco. A gente viu que em um momento de grande incerteza nas últimas semanas, por conta dessa questão tarifária, a SP500 flutuando bastante e o Bitcoin ali tranquilo, se consolidando em 85, se aproximando dos $90.000 e hoje se aproximando inclusive dos 6 dígitos, isso é, do patamar de $100.000. Na minha opinião, é questão de tempo até que a gente atinja uma nova all-time high devido a todo esse sentimento favorável em volta do criptoativo e toda essa consolidação, esse sentimento de confiança que o Bitcoin vem passando para os seus investidores. Não à toa a reserva das exchanges, como trouxemos na terça-feira, está em mínimas históricas em 7 anos. Não à toa a gente pouco a pouco volta a ver os investidores institucionais cada vez mais interessados em acumular os criptoativos. E não à toa também, como é falado por aqui, Wells Fargo, Morgan Stanley, Merrill Lynch e outros bancos conhecidíssimos parece que vão começar a oferecer serviços de ETF até o final do ano, ou seja, todos os principais bancos aí norte-americanos também entrando na jogada, começando a oferecer para os seus clientes os serviços de ETF em Bitcoin Spot, ou seja, muito provavelmente veremos novo capital entrante de investidores institucionais, clientes desses bancos, participando do maior criptoativo do mercado. Por fim, e não menos importante, a gente acompanha a Fidelity falando que o Bitcoin ainda está undervalued, ou seja, ainda está subvalorizado mesmo com as expectativas de corte de juros ainda neste trimestre, ou seja, em junho e em julho. Eles acreditam, assim como já foram trazidas algumas outras projeções, que veremos o Bitcoin bem acima do patamar de $100.000 neste segundo trimestre. Então, é uma questão de tempo, na minha opinião, também para que isso aconteça, e esse foi um tema discutido aí no meu último vídeo, nessa última terça-feira. Se você perdeu esse vídeo, eu falo um pouquinho sobre a projeção do Standard Chartered, um dos maiores bancos do mundo, que inclusive enxerga o Bitcoin a $200.000 até o final desse ano de 2025. Dito isso, família, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje por aqui, agradecendo a você que ficou comigo até o fim dele, deixando o nosso próximo encontro marcado para esse domingão. Eu fico por aqui e te encontro numa próxima.